Bom, bom dia, então, a todos os amigos e amigas. Nós estamos, então, realizando a nossa reunião do grupo de estudos. Estamos tratando de uma pauta que ela trata, então, de tentarmos investigar, para tentar responder como é possível ao ser humano pensar sobre algo, como é possível entender, pensar racionalmente sobre algo. Iniciamos as nossas discussões falando sobre ciência e linguagem. Examinamos também ideologia, estamos tentando entender como se relacionam essas questões que dizem respeito, então, à ciência e conhecimento, ordenando esse universo de inteligência com o qual tratamos nestas investigações. E hoje, então, a pauta proposta seria examinarmos ideologia, ciência e linguagem, que, na verdade, é apenas ampliando um pouco essa discussão, para reintroduzir algumas questões que precisam ser ordenadas nessa pauta que nós vemos cumprindo, então, no grupo de estudos. A primeira questão que eu gostaria, assim, pelo menos, de chamar a atenção, né, nessa introdução da nossa discussão de hoje, é de que, embora a gente venha tratando desde o primeiro momento nas nossas reuniões de aplicar, então, a distinção entre ciência e linguagem em todos esses exames que nós estamos fazendo aqui, eu tenho percebido, pelas conversas posteriores, então, nos nossos debates, das nossas reuniões, e depois também nas conversas que nós estabelecemos entre uma reunião e outra, que, embora a gente já tenha tratado desse assunto, eu tenho notado que ainda nós continuamos com uma dificuldade, eu digo nós no sentido assim de totalidade, os integrantes do nosso grupo de estudos, nós ainda estamos com uma dificuldade de perceber de que forma isso ocorre e a importância dessa distinção, que é entender o que nós tratamos quando falamos do conhecimento humano e o que nós tratamos quando falamos da ciência produzida pela inteligência humana. Tanto que o Leonardo, numa conversa que nós tivemos agora um pouco antes de iniciar a reunião, ele disse que estava absolutamente perturbado no sentido de pensando insistentemente nessa questão de que, segundo ele, não haveria conhecimento fora da linguagem. Então, pegando esse gancho dessa conversa anterior que nós tivemos aqui, eu e o Leonardo, eu gostaria de dizer que eis aí, então, a mais evidente demonstração de que nós precisamos retomar o exame desse tema. Porque conhecimento e linguagem, elas se tratam, se relacionam, mas o conhecimento e linguagem tem uma mediação necessária que é feita pela ciência. Na verdade, o que nós temos que dizer, ou pelo menos a mim me parece que está absolutamente claro, esclarecida essa questão, é de que não existe ciência fora da linguagem. Ciência. Por que não existe ciência fora da linguagem? Porque a ciência é o modo pelo qual nós ordenamos o conhecimento. E por que eu digo que a ciência é o modo pelo qual nós ordenamos o conhecimento? Porque quando nós tratamos aqui dessas duas dimensões, do universo e razão, ou seja, das relações que se estabelecem entre universo e razão, a mim, pelo menos, me parecia que já teríamos resolvido e superado essa dificuldade. A mim me parecia que já tinha sido resolvido essa questão de entender as razões pelas quais, quando falamos das relações entre universo e linguagem, nós precisamos necessariamente da mediação da ciência. Por quê? Porque o indivíduo, ele se relaciona com o universo fenomênico pelo fato de ele ser parte desse universo e também ser, em certo sentido, um fenômeno da natureza. É um organismo, é um sistema de inteligência que se relaciona com o mundo natural. Por quê? Porque esse mundo natural se imprime nesse organismo por meio das sensações.
Quando o mundo da natureza se imprime no organismo por meio das sensações, estas impressões produzidas pelo mundo da natureza, elas se transformam imediatamente logo após isso num conjunto de sínteses dessas impressões. O que são as sínteses das impressões? Elas representam, então, o mundo da natureza. A natureza se grava nesse organismo. Ao se gravar nesse organismo, por meio das sensações, então ela produz essas sínteses. Estas sínteses, então, vão compor aquilo que este organismo vai armazenar, então, na sua estrutura orgânica, por conta do conhecimento. Seria como se nós tivéssemos gravado uma fita, ou impresso numa película por meio da luz, ou seja, a síntese se imprime no organismo humano. Essa impressão, ela se dá, então, por meio das sensações. Isso ainda é anterior à produção de uma racionalidade, de um sistema de ideias sobre isso. Ela antecede ao sistema de ideias. O organismo como um todo, ele faz uso desse conjunto de dados para uma série de questões que a razão sequer consegue entender adequadamente como o organismo faz isso. Por exemplo, todos nós, quando caminhamos, nós caminhamos orientados não por ideias. Eu não preciso pensar como mover o meu pé para poder dar um passo. O meu organismo sabe perfeitamente isso. E de que forma o organismo sabe disso? Ele sabe porque ele desenvolveu, por meio das relações que ele estabeleceu, na medida em que eu comecei a dar os primeiros passos, um conjunto de orientações que ele utiliza sem me consultar, absolutamente sem me fazer consulta alguma. Eu, racionalmente, posso estabelecer um trajeto e escolher os passos que eu quero dar para fazer esse trajeto. Mas, ao fazer esse trajeto, é o organismo que vai me manter em pé. É um sistema de inteligência natural que vai me manter ereto, me conduzir de forma a não sofrer nenhum acidente. Eu não preciso pensar, estar permanentemente racionalizando cada passo para poder caminhar. Então, por quê? Porque o organismo tem um conjunto de dados, de conhecimento sobre o mundo da natureza, ou o mundo da natureza enquanto universo fenomênico, que esse organismo desenvolveu naturalmente. Por quê? Porque é um sistema de inteligência. Então, nós precisamos separar essa primeira fase desse sistema de inteligência para dizer o seguinte: é esse sistema de inteligência que vai produzir aquele sistema que o organismo utiliza por conta dos seus conhecimentos. Esse sistema de inteligência, então, ele é aquilo que esse organismo acumulou desse universo todo, na medida em que conheceu o universo, que foi impresso, que gravou, que produziu um conjunto de dados. Esses dados, então, são as memórias que eu digo gravadas no próprio organismo. Não estou falando agora das memórias das ideias, nesse sentido de ideia. É memória no sentido orgânico, transformação, mutação. Porque na medida em que o universo se imprime no organismo, ele transforma o organismo. Por quê? Porque é o organismo antes da impressão e mais a impressão produzida pelo universo fenomênico. Então, cada impressão, cada som que eu ouço, cada objeto que eu vejo, cada gosto que eu sinto, cada objeto que eu tateio, cada sensação que eu olfato no mundo da natureza, na medida em que isso ocorre, essas ocorrências me transformam. Me transformam por quê? Porque produzem em mim sínteses destas impressões. E na medida que elas produzem sínteses dessas impressões, eu acumulo um conjunto de memórias, que não são memórias no sentido racional, mas são memórias do organismo, é o organismo transformado pela natureza, pelo fenômeno da natureza. Então, é fundamental essa distinção. Aí alguém vai me dizer o seguinte: mas eu faço essa distinção. Não faz. Quando nós voltamos a tratar desse assunto, nós cedemos a um apelo extraordinário de um universo, de um mundo que produzimos, que são as nossas ideias. Para poder tratar essa questão adequadamente, é preciso fazer um certo esforço. E um esforço que não é tão simples de ser realizado. Porque se nós formos verificar o depoimento prestado por René Descartes no discurso sobre o método, ele vai dizer que ele levou 10 anos para conseguir esse resultado. Racionalmente, que depois vai ser essas informações vão ser expostas, então, por meio da escrita, racionalmente, o registro que se faz de forma absolutamente clara na história do ser humano
a primeira vez que se trata de forma clara sobre esse assunto foi feita por René Descartes. Ele levou 10 anos. Então, nós precisamos entender que nós precisamos também fazer um esforço para conseguir esse mesmo resultado. É claro que esse resultado ele pode ser obtido de forma muito mais rápida e muito mais eficiente do que precisar de 10 anos fazendo exercício. Por quê? Porque nós já temos um conjunto de investigações e de informações, o próprio René Descartes já fez isso e demonstra ali como produzir esse resultado. Nós já temos, então, esses dados, então nós podemos partir já desses acúmulos, desses ganhos da filosofia moderna. Agora, é óbvio que para entender isso é necessário nós nos dedicarmos um pouco. Por quê? Porque, na verdade, quando nós nos tornamos civilizados, quando nós adotamos, então, um modelo de ordenação do universo no qual nós estamos inseridos, nós abrimos mão de um sistema de inteligência que era o sistema de inteligência orientado unicamente por esse conhecimento, pelas relações diretas com a natureza. Seria quase que como nós imaginarmos um ser humano que fosse produzido numa floresta sem nenhum contato com nenhum outro ser humano. Ele provavelmente desenvolveria um sistema de ordenação da sua inteligência racional, porque ela estaria presente nesse organismo, mas seria completamente diferente do sistema de inteligência que nós produzimos racionalmente, sob o ponto de vista da ordenação civilizatória. Porque ser civilizado significa se submeter a um mundo de ideias, a um sistema de ideias. Eu me torno civilizado quando eu me submeto a um sistema de ideias. E ao me submeter a um sistema de ideias, eu abandono esse mundo que a própria natureza constituiu em mim, para passar então agora a construir um mundo que vai ordenar um conjunto de ações que eu vou passar a adotar enquanto um indivíduo civilizado, por meio da linguagem. A linguagem tem um papel fundamental, então, na produção desse sistema civilizatório. Então, o que eu quero dizer é que a necessidade de distinguir ciência e conhecimento neste sistema para levarmos adiante os nossos estudos, ela é fundamental na medida em que é ela que vai dar esse dimensionamento de permitir, então, distinguir aquilo que eu sinto por meio das minhas sensações daquilo que eu produzi por meio de um sistema de ideias. E de que forma isso ocorre? Como eu produzo, então, esse sistema de racionalidade? Nós já tratamos aqui, e não custa nós retomarmos essa questão. Ora, se o universo se imprime no organismo, se o organismo, ao ser impresso, produz sínteses dessas impressões, se essas impressões constituem, então, um conjunto de memórias dessas relações entre homem e universo, agora, então, eu tenho aqui um conjunto de dados que é o conhecimento, que são os meus conhecimentos, que são aquelas informações, então, produzidas diretamente pelas relações entre parte e totalidade, que é o homem e o universo. Esse conhecimento ele precisa ser posto em ordem. Porque, num primeiro momento, embora o organismo desenvolva um sistema de racionalidade que vai permitir pôr em ordem ao ponto de manter o homem ereto, caminhando, sem sofrer acidentes, e se movimentar e produzir outras questões que dizem respeito à sua própria condição humana, se movimentando no mundo da natureza, embora o sistema desenvolva, então, e produza este sistema de inteligência, de conhecimento, que vai permitir, então, ao ser humano se comportar e andar e viver nesse mundo, esse, racionalmente, sob o ponto de vista das relações, das ideias que o homem tem, ela precisa, no primeiro momento, ser impostas em ordem. Então, de que forma ocorre essa ordem? De que forma ela é produzida? Bom, estes dados, estas sínteses, estas impressões, que são, então, um conjunto de memórias do mundo, das relações entre totalidade e parte, ou seja, entre o homem e o universo fenomênico, esse conjunto de dados agora, ele vai ser a matéria-prima para produzir agora um outro âmbito do sistema de inteligência, que é a racionalidade. Ou seja, as sínteses passam, então, agora a serem colocadas em ordem. Na medida em que o indivíduo pensa, ele ordena essas sínteses. Pensar é relacionar. Não há como estabelecer um conceito mais amplo e ao mesmo tempo sintético dessa noção. Pensar é relacionar. Agora, na medida em que o homem pensa com inteligência, ele põe essas relações em ordem. De que forma ele faz isso? Então, ele vai em busca destas sínteses e vai estabelecer relações. Olha, se num determinado acontecimento do mundo da natureza, um
clarão luminoso, né, antecedeu a um processo que foi sensorialmente pelos ouvidos captado como um estrondo, né, e isso se repete toda vez que chove ou toda vez que o clima apresenta certas condições que permitem que o indivíduo pense isso, bom, ele vai associar, então, estas sínteses do clarão com do trovão, né, do barulho produzido pelo trovão, ele vai associar essas duas sínteses a uma ideia. Nós estamos, então, tendo questões climáticas, nós temos nuvens e uma produção climática que nós vamos chamar, então, de raios e trovões, né? Ou manifestação, então, de que o tempo está mudando e que provavelmente após isso vai chover. Então, estas relações que nós estabelecemos racionalmente, elas vão constituir, na medida em que elas se desenvolvem, um outro âmbito agora desse sistema de inteligência, que é a ciência, que são as ideias, então, que eu vou produzir a partir desse conjunto de dados que eu tenho acumulado na minha existência, que são os meus conhecimentos. Então, na medida em que eu produzo esta ciência, ela, na medida em que eu estabeleço essa relação, esta relação, nestas sínteses, elas não são naturais. Elas estão ali enquanto dados. Eu tenho a síntese de um clarão e eu tenho a síntese de um trovão. Na medida em que eu associo essas duas sínteses agora, por meio de um sistema de ideias, é um processo neuronal, a ciência está examinando exatamente como isso ocorre, na medida em que eu associo, esta associação produz uma nova síntese. Agora eu tenho uma nova memória aqui. Essa nova memória, essa síntese que produziu essa nova memória, ela agora é uma memória que não é mais do trovão e do feixe luminoso, mas é uma memória da associação dos dois. E esta memória da associação dos dois agora vai constituir um dado novo nesse sistema de inteligência, que é uma ideia do trovão, uma ideia de um fato que ocorreu no âmbito da natureza. Então, vocês percebam, eu não posso confundir estas sínteses que eu tenho aqui, que foram impressas pelo mundo da natureza, por meio das minhas sensações, eu não posso confundir, eu preciso que elas sejam distinguidas desta síntese que eu produzi aqui agora, que são as relações entre estas sínteses produzidas pelo mundo da natureza. Então, quando eu trato deste âmbito aqui, das impressões produzidas pelo mundo da natureza, eu estou tratando dos meus conhecimentos. Quando eu trato desta outra síntese aqui, que é a associação que eu fiz a partir das impressões do mundo da natureza, eu agora estou tratando da ciência. Bom, a ciência ela vai precisar agora, sob o ponto de vista da racionalidade, de um outro elemento de ordenação. Por quê? Porque quando eu caminho, eu não preciso ter a ideia de passo, eu não preciso ter, sob o ponto de vista de um sistema de inteligência, o nome de passo para pensar passo e depois dar o passo. Eu não preciso. Esse sistema de conhecimento que o organismo produziu de forma natural e que faz o organismo humano e de todos os outros demais animais serem exatamente iguais nesse aspecto, esse sistema de conhecimento, de informações, na medida em que eu produzo um sistema de associação, racionalmente eu preciso agora produzir uma representação. E de que forma eu produzo essa representação agora? Por meio da linguagem. A linguagem, então, agora seria um signo racional estabelecido. Então, eu estou introduzindo uma expressão aqui que talvez Acho que caiu o Paulo, hein? Acho que caiu. Caiu o Paulo aí. É. Pegou o furacão lá. Não, então vamos aproveitar, falemos nós aí que ele está colocando, né, para não ficar meio... O que o Paulo coloca ali, a questão do caminhar ali, por exemplo, ó, que tu não já está dado, então a partir disso tu não precisa. Eu acho que sim. Eu acho que para te caminhar tem uma série de sinapses que são fornecidas. Isso aí
Acontece naturalmente, mas vamos pegar um caso de uma pessoa que sofre um abalo emocional, psicológico e para de caminhar. Né? Pois é, Nesse momento, essa, e a pessoa que não recebe essas sensações, pois é, pois é, pois é. a pessoa Então, nasce, ela e nasce outra coisa, João, quando a gente fala nesse sistema que o Paulo coloca, eu tenho uma questão assim que é primordial. A filosofia, ela se debate durante toda a sua história em relacionar o mundo a partir de duas posições, né, que são válidas. As duas, para mim, são válidas. Uma é relacionar o mundo do sujeito para o objeto e o outro do objeto para o sujeito. Então, quando tu relaciona o mundo do sujeito para o objeto, mais ou menos nós estamos nessa linha. Agora, quando tu passa... Porque o mundo existe antes de mim. Então, ele já está objetificado, né? Então, quem é que identifica o mundo? É o objeto ou é o sujeito? Mas o então, sujeito... acho que é importante também... e o sujeito Por favor. ele passa também a interferir o objeto, porque ele passa a mudar o ambiente natural. Sim. Quem afeta quem aí, né? Nessas duas posições, né? Tem vários pensadores que partem... Retornou, Paulo. Olá, estão me ouvindo? Não. Aconteceu... Nós continuamos a discussão aqui. Aconteceu o que eu temia. A internet está muito instável mas vocês, obviamente, se socorrer de novo, eu, dentro do possível, retorno o mais rápido aí que der. Mas então, para continuar essa questão que nós estávamos tratando da questão da linguagem, a linguagem tem matéria e tem forma. Ela é uma expressão fonética, ela é um signo escrito, ela pode ter representações do Braille, mas ela tem uma matéria e tem uma forma. A forma da linguagem são as relações que ela estabelece. E essas relações que a linguagem estabelece, então, são relações bivetoriais. Por que eu digo que são relações bivetoriais? Obviamente que a linguagem pode tratar depois de um outro âmbito do sistema de inteligência, que eu também posso tratar depois de forma distinta, mas para entendermos o que eu estou tentando trazer aqui para a nossa discussão, ela é bivetorial por quê? Porque quando se faz uso de uma expressão linguística que diga respeito às relações entre o universo e o homem, ou seja, entre a totalidade e parte, essa expressão linguística, um apontador, então, dessas representações bivetoriais, um dos vetores vai apontar para o mundo da natureza, para o fenômeno que produziu a impressão desse organismo. Na verdade, ela aponta para a impressão, porque quando nós tratamos no sistema de inteligência, entre totalidade e parte, obviamente o homem, quando ele diz que fala do mundo da natureza, ele está falando das impressões produzidas por meio das sensações, da síntese dessas impressões. E essa síntese das impressões são produzidas, então, pelas sensações. Então, na verdade, quando falamos tratar do mundo da natureza, nós estamos tratando destas impressões, e estamos tratando da síntese das impressões. Mas, então, ela aponta para o dado do mundo natural que produziu a impressão, então uma parte da linguagem faz isso, e uma outra parte da linguagem, ela vai apontar, então, agora, para a relação entre as sínteses das impressões. Ou seja, se eu tenho um conjunto de dados, de informações que foram impressos pelo mundo da natureza por meio de sínteses, estes dados que eu tenho aqui, estes dados, então, compõem os meus conhecimentos, as informações que foram gravadas pelo mundo da natureza. Então, um dos apontadores da linguagem se dá diretamente, então, nessa impressão. E o outro apontador se dá para o fenômeno do mundo da natureza que produziu essa impressão. Na medida em que se faz isso, enquanto que a linguagem faz isso, e produz, então, agora, um conjunto de dados, uma nova síntese, ela vai produzir a ciência. E a ciência, ela inicia, então, esse desenvolvimento desse modo. Depois, num segundo momento, né? Então, nós temos aqui um momento em que a linguagem põe em ordem o conhecimento, ou pelo menos aquela parte da ciência, né, que diz respeito aos dados produzidos diretamente pelas nossas sensações, pelo nosso conhecimento. Num segundo momento, esta linguagem, agora, ela passa a fazer um outro tipo de associação. Essas relações bivetoriais passam a ser produzidas de uma outra forma. Esse apontador, que num primeiro momento apontava para o mundo da natureza e apontava para a síntese produzida pelo mundo da natureza,
Num segundo momento, agora ele vai apontar para a síntese do mundo da natureza e para a síntese das associações. E na medida em que nós apontamos para a síntese produzida pelo mundo da natureza e pela síntese das associações, nós nos tornamos autônomos. Nós nos tornamos autônomos por quê? Porque nós não precisamos mais do mundo da natureza agora para produzir uma linguagem que ponha em ordem o conhecimento. Na medida em que o indivíduo passa a fazer, que a linguagem passa a fazer relações entre as sínteses produzidas pelas impressões e as sínteses produzidas pelas relações entre as impressões, na medida em que o indivíduo passa a produzir um sistema de inteligência orientado por esse sistema, ele ganha autonomia em relação ao mundo da natureza. E ao ganhar autonomia ao mundo da natureza, ele dá autonomia à própria linguagem e ao próprio sistema de inteligência e à ciência. Essa é a razão pela qual, toda vez que eu busco tratar sobre ciência e ideologia, eu tento destacar uma questão que ideologia e ciência, de certa forma, tratam praticamente do mesmo tema. Porque agora nós temos um sistema ideológico. Na medida em que eu produzo um sistema que faz uso das sínteses das impressões e das sínteses das relações das impressões, eu posso produzir um sistema de ideias que não depende mais do mundo da natureza, ganha autonomia ao mundo da natureza, e ele ganha autonomia, inclusive, dentro desse sistema de inteligência. E eu posso produzir as ideias que eu quiser a respeito de qualquer assunto. É tanto que, quando a ciência se desenvolve, ela se desenvolve por meio de um conjunto de informações que o indivíduo produz nestas associações. Ele, antes de se voltar para o mundo da natureza para verificar se as ideias que eles produziram vão encontrar correspondência no mundo da natureza, ele produz uma ideologia científica. Por que eu digo ideologia científica? Porque são as ideias que ele produz sobre o mundo da natureza. E as ideias que o homem produz sobre o mundo da natureza, na verdade, elas não são o mundo da natureza. São ideias. Portanto, elas precisam permanentemente voltar agora para esse ambiente de relações entre impressões e sínteses para verificar se encontram correspondências. Então, essa ideologia que eu chamo de científica é o que vai me permitir pensar sobre o mundo da natureza. E na medida em que esse ambiente ideológico do mundo da natureza, que depois também nós podemos distinguir em ideologias políticas e morais, na medida em que esse sistema ganha ordem, e na medida em que o indivíduo ganha autonomia ao mundo da natureza, ele vai desenvolver agora um conjunto de ideias que vai lhe permitir não apenas pensar sobre o mundo da natureza, quando ocorrerem essas relações entre totalidade e parte, entre o homem e o universo, mas agora vai lhe permitir agir de uma certa forma, tal e com tal autonomia, que ele vai inventar um mundo, vai produzir um mundo. O mundo civilizado é um mundo inventado pela razão. E, portanto, na medida em que nós inventamos o mundo por meio da razão, nós nos inserimos nesse mundo e esse mundo passa a nos governar. Então, vocês percebam a importância de examinarmos e continuarmos examinando. Eu não vejo problema nenhum em retomar esse tema, e eu acredito que nós, provavelmente agora nos debates, já estou encerrando, já passaram os meus 30 minutos, eu não vejo problema nenhum, mas eu tenho certeza que nós podemos continuar, porque eu acho que somente tratar deste tema, eu tenho certeza que vai ser uma bela tarefa a ser cumprida por todos nós. Ideologia, então, ciência e linguagem são âmbitos distintos desse sistema de inteligência que todos nós precisamos desvendar. Eu encerro por aqui e retomaremos Paulo, aí, provavelmente, nos debates essa questão. Paulo, o exemplo disso me veio na cabeça seria a obra do Beethoven, quando ele recebeu da natureza as impressões que produziam os sons e produzia música enquanto ele ouvia. Chegou um momento que ele deixou de ouvir, mas ele já tinha assimilado essas impressões e já as sínteses já existiam dentro dele, e ele só passou a montar um mundo através das impressões que ele tinha, mesmo que eles já não tivessem mais acesso a essas novas informações do som. E ele produziu grandes obras sem ouvi-las, mas ele produzia artificialmente pela ciência que ele... Teria um exemplo prático. Perfeito.
Perfeito, acho que na verdade, na medida em que ele desenvolveu um conjunto de sínteses que lhe permitiu pensar sobre som, quando ele se tornou autônomo, ele não depende mais agora de ouvir música para produzir novas músicas. Ele tem um conjunto de sínteses do seu organismo que lhe permite estabelecer escalas musicais e, a partir dessas escalas musicais, associações entre escalas. O André Binvet talvez seja a pessoa mais indicada, me corrigir se eu estiver dizendo alguma bobagem aqui, né? Essas associações, então, que ele estabelece entre diferentes sons por meio de escalas, que vai permitir desenvolver um sistema de inteligência ao ponto de produzir música, mesmo sendo surdo, sendo privado da capacidade auditiva. Me parece que sim, João. Eu acho que essa questão aí é pertinente, sim, essa observação tua. E essa autonomia não passa a interferir nas sensações dos outros, porque no momento que ele produz música, produz ciência, portanto, né, racionalmente, as pessoas que ouvem esse fenômeno novo dessa música interferem na vida da pessoa novamente. Não, na verdade, elas serão impressas pela música. E se você imprimir uma música de uma pessoa com uma certa dose de repetição, você consegue praticamente ouvir a música, entender, reproduzir a música no teu cérebro, mesmo não estando mais ouvindo a música. Por que você faz isso? Porque você acessa esses dados, essas memórias. Você tem condições agora de ter... Tanto que quando a gente ouve repetidamente uma música, num determinado momento ela não sai da nossa cabeça. Eu, às vezes, fico até com raiva, até procuro não escutar muita música, porque elas acabam nos adjudicando. Quando você se dá por conta, você está ouvindo a música, né? Quer dizer, ouvindo seria tanto que tem músicas tanto que tem músicas que a gente escuta a primeira vez, ela é ruim e com o passar do tempo ela passa a ficar boa. Não, e a música ruim é que tem poder de grudar no cérebro da gente, né, Paulo? São aquelas mais primárias, né? Que são aquelas bem mais simplificadas. Mais simples, claro. Menos complexas. João, quando caiu ali a live do Paulo, aí, obrigado, cara, por conhecimento de TV, já tomou a palavra, já manteve tudo, né? Bom, agora eu quero ouvir, né? Eu acho que já falei demais hoje, aí, certamente. Daí nós chegamos a comentar daí sobre sujeito, objeto, sujeito, e daí tu estava falando, o Paulo entrou e eu até gostaria de que tu retomasse ali, ó. Mas, André, deixa eu só fazer uma observação, eu não vou aguentar, então, eu ia ficar quieto, mas não vou aguentar. Mas essa tua observação é muito interessante, Inazaki, Leonardo. A relação entre sujeito e objeto, o que nós tratamos quando falamos... Objeto e sujeito, né? Não, nós colocamos ali quando caiu a live, daí ficou aquele silêncio. A relação entre sujeito e objeto só se dá no momento das impressões. E do objeto para o sujeito. Do objeto para o sujeito... Não, pois é, do objeto para o sujeito só se dá no momento das impressões. O objeto, tanto que se nós estivermos numa sala observando... Não, assim, ó, Paulo, porque esse é um problema que a filosofia tem, né? Não é um problema, não vejo como problema isso. Há pensadores que fazem essa relação a partir do objeto, vão identificar o sujeito, e outros que a partir do sujeito identificam o objeto. Pois, mas tem um equívoco aí, Leonardo, tem um equívoco. Eu acho que as duas fazem sentido, para mim, as duas são perfeitamente possíveis de serem entendidas, né? Aí nós podemos partir para a questão do conhecimento, da ideologia, da onde tu vai conseguir uma relação melhor para o teu entendimento do mundo. Se é do sujeito para o objeto, quem que identifica o sujeito é o objeto, ou quem que identifica o objeto é o sujeito? E cada sujeito identifica objeto diferente. Pois aí que está o equívoco. Vocês estão expressando na frase de vocês, já está absolutamente claro o equívoco do qual vocês partem. Não existe... Não é eu. Não aparece só fazendo adendo. Não sou eu que a filosofia, então. É a filosofia, não sou eu. Há pensadores que identificam essas relações a partir do objeto, e há pensadores que identificam essas relações a partir do sujeito. Não é eu que estou colocando isso. A palavra sujeito, se nós tomarmos a palavra sujeito como um momento que o indivíduo se torna autônomo ao mundo da natureza, o sujeito, né, que produz, então, um sistema racional autônomo, que tem a capacidade agora de pensar, né, apartado do mundo da natureza, se nós tomarmos essa expressão nesse sentido, nós vamos perceber que não existem relações entre o sujeito e o objeto. Por quê? Porque ele é mediado pelas sensações.
As relações que o indivíduo estabelece entre ele e as suas próprias sensações. Então, todas as relações de inteligência que dizem respeito ao mundo da natureza, elas se dão com o sistema, com as sensações humanas, com esse sistema que permite ao indivíduo ser impresso no mundo da natureza. Porque as sensações se constituíram no canal, na mediação entre o homem e o universo. Então, quando o sujeito se volta agora para o objeto, ele se volta para as suas sensações. Mas O objeto em si está lá no passado. Sim, e se ele nasce, objetos que nem existem mais. Pois é, mas se ele nasce sem uma dessas sensações, por exemplo, se ele nasce cego, ele vai produzir um sistema de inteligência que vai ter que abrir mão das relações. O mesmo processo de caminhar, Paulo, que tu colocava lá, eu não acho que é um processo assim que está dado e pronto. Eu acho que é a produção desse. Mesmo que tu não se dê conta, tu produz sinapses para caminhar. Porque tu é abalado emocionalmente, então tu nunca poderia ficar impedido de caminhar. O Freud não poderia tratar uma histérica, por exemplo, que nem ele tratou, que em um determinado momento ela para de caminhar. E daí onde é que está todas essas impressões de que tu não precisa? E caminhar é uma coisa normal e tal, que tu já não depende mais de ter conhecimento, relações, sensações, enfim. O meu pai... Nesse sentido. Paulo, meu pai me contou que chegou um casal no consultório dele, uma época, e a mulher usava muleta. E ele fez uma hipnose lá no consultório e disse, agora tu levanta e caminha. E ela levantou e saiu caminhando sem a muleta. Aquilo era algo psicológico dela. Ela se negava a caminhar. Era uma forma dela se punir, sei lá. É a histeria, né? A histeria feminina, tratado pelo Freud lá, no qual isso ele me contou. Se é verdade, também não... Em tese, devo acreditar que seja. Mas houve uma hipnose... Temos esse caso famoso com o Freud, tratando a primeira paciente dele, que era a Ana O, que ficava em estado amorfo ali e tal, não, né? Motivado por quê? E daí como é que fica essa relação do simples fato de que eu não preciso mais pensar para caminhar? Bom, Se eu não preciso mais pensar para caminhar, como é que eu penso para não caminhar? Pois é, deixa eu falar sobre uma coisa que eu não estudei, não entendo, mas me parece que intuitivamente é razoável dizer o que eu vou dizer. O problema quando uma pessoa tem algum problema no sistema racional, ele não pensa. A capacidade de pensar, ela se dá da seguinte forma: você tem a capacidade, você consegue desenvolver um sistema ordenado por meio racionalmente, ou você está privado dela. Por exemplo, quando a pessoa sofre determinadas afetações no seu organismo, o que essas afetações se dão é no âmbito dos sentidos. É o organismo, a parte do organismo que sente que é afetado. E aí sim, por exemplo, a esquizofrenia, ela não é me parece, um problema que se dá unicamente racionalmente. É um desajuste nos sentidos humanos. A parte relativa aos sentidos é que está fora de ordem. Afeta a síntese. Esse caos de impressões produzidas, alguma impressão absolutamente adjudicadora desse indivíduo, né? Sofreu um trauma, né? Um ato de violência extrema, de terrorismo extremo, né? Isso acaba desarticulando, de certa forma, esse conjunto de sínteses que dá no âmbito das impressões, que torna esse ambiente absolutamente insuscetível de ser racionalizado. Mas ele é pré-pensamento, não é? Pois é. Não, mas é no âmbito dos sentidos. Porque se a pessoa tem alguma deficiência, sob o ponto de vista da capacidade racional, ela vai desenvolver com certos limites dessas deficiências, mas o problema maior, me parece, ocorreria no âmbito dos sentidos. Mas aí o pensamento depende... Eu não quero... O pensamento não é um assunto que eu pensei com... O pensamento depende desses sentidos estarem de forma adequada na síntese, então. Senão o pensamento... Portanto, é que alguns pensam mais sobre determinadas coisas e outros pensam menos. E tem pessoas que não entendem nem o pensamento. Capacidade de relações. É uma forma de tu relativizar um pouco isso aí, né? Como é que... Na verdade,
Pensar é relacionar, não existe outra possibilidade fora disso, né? Você pensa porque você relaciona. As pessoas que pensam mais, elas desenvolveram essa aptidão, porque isso é uma capacidade que cada indivíduo desenvolve de acordo com seus interesses. A dedicação do indivíduo, a repetição. Porque como é que nós constituímos as nossas memórias? As nossas racionais, obviamente, eu estou falando agora, né? Quando eu constituo as minhas memórias racionais pela repetição. Quando eu ouço uma música apenas uma vez, dependendo do meu desenvolvimento, do grau de desenvolvimento da minha capacidade, por exemplo, Mozart relatam que ele ouvia apenas uma vez uma música e conseguia já imediatamente repetir a mesma música, naquelas, pelo menos o cinema exibe isso dessa forma, não sei se até que ponto não exageraram um pouco. Mas então, na medida que você repete uma música, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você desenvolve a capacidade de racionalizar essa música. Você desenvolve os sentidos, mas desenvolve também a razão. E você Paulo, tu entende que cada pessoa, antes de se tornar autônoma, cada pessoa tem características individuais. Ou seja, ela recebe essas impressões, cada uma de forma diferente uma da outra. Logo, os pensamentos são diferentes também. São afetadas de forma diferente, né? Sim. Posso... Grau, intensidade, história, né? Posso dar uma contribuição aí? É que vocês querem... sim, só para encerrar essa minha participação aqui, eu queria dizer o seguinte. Eu, sinceramente, eu acho que nós estamos fugindo um pouco da pauta, porque eu acho que não é esse o objetivo, né, das nossas discussões. E isso é uma questão que nós precisamos tomar um certo cuidado, porque o que nós estamos tratando já é demasiadamente complexo. Se nós nos aventurarmos agora na psicanálise aplicada, né, de tentar investigar os acúmulos que Freud, Lacan e tantos outros estudiosos já têm sobre esses temas, acho que nós poderíamos ficar ainda um pouco mais no âmbito da filosofia mesmo, da ordenação do nosso sistema de ideias. Porque daqui a pouco a gente vai acabar falando coisas aqui, eu, pelo menos, provavelmente vou me arrepender, porque eu não pensei sobre isso e não tenho interesse, por hora, de me aprofundar nesses temas, porque tem outras dificuldades que eu considero maiores e são anteriores a isso, né? Só isso. Eu vou retomar a questão da linguagem, porque o meu mestre no doutorado foi o Habermas. E como vocês puxaram a questão da relação entre sujeito e objeto, objeto-sujeito, né, que Kant também já, na verdade, resolveu, mas o Habermas diz que, na verdade, as pessoas se entendem em relação a algo, ou seja, pela linguagem, né? Na verdade, as pessoas só se entendem a respeito de algo, não há... Ele tenta superar, né, essa dicotomia sujeito-objeto, objeto-sujeito. Ele diz, né, que as pessoas... Por exemplo, né, o direito é entendimento entre as pessoas sobre algo, né? Inclusive, o fato ocorrido no direito, ele é relatado também, ele não é visto em si o fato que ocorreu, né? São relatos, né? As pessoas se entendem, e para isso, claro, é pela linguagem, né? As pessoas se entendem, que a nossa reunião aqui, né, é entendimento a respeito de algo, né, pela linguagem. Dá para usar o nosso momento aqui e agora, né? Que é a linguagem e é entendimento entre nós a respeito de algo. Isso é Habermas. Paulo, mas eu não sei, eu acho assim, essa questão que foi levantada do caminhar foi uma questão que tu mesmo na tua fala, nos 30 minutos. E daí, como é que tu pega isso e deixa só por isso, se num determinado momento todo o conhecimento adquirido que te faz te caminhar, segundo tu, sem tu precisar mais de interpretar, é possível num sujeito ele parar de caminhar pelo conhecimento também. Conhecimento reverso, ele se impede de caminhar. Então não tem como tu ignorar esse fato. Dentro da fala que tu está colocando, não é sair do tema, é ficar no tema e colocar uma outra posição que é possível. Então, se a gente quer resolver, tem que resolver isso aí. Como é que faz esse sujeito que caminha, num determinado momento ele para de caminhar? Ué, mas se ele não precisa mais de impressões, de mais nada, o que aconteceu com esse sujeito? Está dentro do contexto que nós estamos discutindo. E eu acho que é importante tu pegar, e daí tu não está trazendo a psicanálise, ou Freud, ou Lacan, ou seja lá quem for,
É um fato. Isso aí Ô, acontece. Leonardo, o Paulo até saiu da reunião, Leonardo. Ah, tá. Não. Nem. Para de mudar de assunto. Não, mas isso não é mudança de assunto. Esse é o assunto que nós estamos tratando. Quer dizer, tu quer... Então, se há um problema no assunto e tu não pode discutir o problema do assunto, fica complicado, porque daí eu limito. Tu quer a aplicação prática da coisa, e não é esse o foco. Mas se tu está desenvolvendo um sistema que tem ciência, conhecimento, linguagem, ideologia, ou tu tem que ir por tudo, ou ele está falho, ou ele não vai responder todas as questões que vão ser apresentadas. Como é que eu vou chegar ao ponto se eu me impeço de fazer um exemplo, eu estou saindo fora do tema? Não, é o tema, é o próprio tema. É que na prática a teoria é outra. Pois é, mas Eu concordo contigo, Leonardo. Eu concordo. A aplicação prática tem que trazer. Todas as vezes que só é de método. O grupo de estudo, e que a gente comentou, às vezes o André, o Sodré participou, eu disse, mas então nós vamos ficar aqui batendo palmo que tu está dizendo, não vamos encontrar nunca entende? Não ficar chato. Eu vou ficar escutando o Paulo e pronto. Teoria dele. E isso nós já falamos ao vivo, ele e tal, que deu as peleias lá. Então, como é que tu vai impedir de isso continuar? Não tem como. Então, vamos chegar aqui e vamos escutar. E daí todo mundo dá tchau e boa noite. Daí vira sermão de igreja, né? Eu acho que a questão é o método só que eu acho que ele está discutindo. Não, tudo bem, mas o método também, Sodré. O método também tem que ser questionado. Se tu quer chegar a uma conclusão final, lá, uma síntese, ele tem que ser... A questão do andar, quem colocou na fala foi o Paulo. E pena que ele não está aí, né? Ficar falando e ele não pode se defender. Mas depois... Tem microfone, Paulo. Microfone, Paulo. Paulo, ativa aí. Agora, Paulo, aproveitando... Vamos, Paulo. Já estamos batendo em ti aqui, Paulo. Não foge, Paulo. Vamos liberar o microfone dele. Já fugiu de novo. Deixa eu aproveitar e falar um pouco sobre esse negócio. Eu estava pensando aqui da questão do caminhar. Eu acho que são momentos diferentes. Eu acho que ele está falando do sujeito receber as impressões necessárias, e dessas impressões, essas sínteses, algumas dependem de pensamento racional, outras não. Acho que o exemplo está colocado nessas que não dependem de pensamento racional. Entendeu? Agora, o caminhar instintivo, né? Isso. Se esse instinto, vamos chamar de instinto, ou essa produção de conhecimento que permite a gente estar no mundo, mesmo sem você ter que estabelecer relações entre as suas ideias, as suas memórias, etc., acho que é esse ponto que ele tem falado, deu o exemplo do caminhar nesse sentido. Agora, as outras coisas podem surgir a partir disso, também podem surgir, claro, mas aí não é no âmbito do exemplo que ele deu, é outro âmbito, me parece. Entendeu? Só isso que eu queria fazer essa diferença, que eu acho que aí entendo um pouco do que o Paulo quer dizer, porque o âmbito é outro. Não que não possa ser discutido, mas é outro âmbito. Entendeu? Cara, se o caminhar fosse assim como vocês estão colocando, tão simples, que é instintivo, ninguém te ensinaria a caminhar. Não é isso. É que tem duas coisas. Tem coisas que dependem de uma elaboração racional, uma relação de ideias, e tem outro que depende de uma relação tua do aprender. Por exemplo, a criança começa a caminhar, ela não raciocina para caminhar, ela aprende a caminhar por imitação, por algum processo. Entendeu? Ela pela mão, fazendo ela caminhar, então não é instinto. Sim. Me parece que é. Me parece que é. Se tu pegar uma criança e não ensinar ela... Leu o Emílio do Rousseau. Não, o processo de ensinar, no caso você está falando de ensinar, a criança se relaciona com o mundo natural e vai acumulando conhecimentos que permitem ela estar no mundo e agir no mundo, desde caminhar. Agora, não quer dizer que a criança está produzindo pensamento racional para caminhar, estabelecendo pensamentos racionais. Eu acho que esse negócio que é diferente.
Tu não está entendendo o que eu quero dizer. Existem experiências aí que foram feitas, tá? Que crianças demoraram mais tempo para caminhar, porque se fosse instinto, chegaria num determinado momento da vida de nós, como seres humanos, que nós sairíamos caminhando. Não, mas tu está querendo universalizar o instinto. Está querendo universalizar o instinto. O instinto é uma coisa individual. Cada um se relaciona com o mundo de um jeito. Por isso que nem todo mundo reage às coisas do mesmo jeito. Mas isso não tem a ver com o pensamento racional, o pensamento elaborado, que é isso que o Paulo está dizendo. Concordo contigo, mas tu precisa estimular. Se tu não estimula, não, tudo bem. Não se desenvolve. Não, tudo bem, mas uma coisa é racionalizar. O que o Paulo está dizendo lá é o seguinte: você criar relações, está falando de linguagem, entra na linguagem, se dependesse dessas relações da linguagem, por exemplo, se depender de pensamento racional, e pensamento racional, pelo que a gente entende, me parece, depende da linguagem. Então, enquanto a criança não falasse, ela não poderia andar. E são coisas diferentes. Uma coisa são as relações da criança, ou de qualquer ser com o mundo, a partir de coisas que não dependem de pensamento racional, depende de elaboração racional e elaboração de ideias dentro do sistema que ela tem, que o Paulo usa, sistema de inteligência. Que eu acho que é um termo razoável. Tá? Essa relação... Isso é uma coisa. Outra coisa é a relação da pessoa com o mundo que permite estar no mundo e agir no mundo independente do pensamento racional. Tem coisas que não dependem do pensamento racional. Né? E até uma outra coisa, isso aí já abre uma outra... Abrir uma outra tipo, que a gente não vai fazer aqui agora. O que não precisa de pensamento racional? Tipo o quê? Eu acho que a criança aprende a andar. Quando a gente fala em instinto, a gente não está falando de pensamento racional. A gente pode até definir o que é pensamento racional. O que é pensamento racional? É as coisas que saem do mundo da natureza, vêm para esse sistema de ideias que a gente cria e a relação entre essas ideias no pensamento racional. Por isso que eu acho importante a epistemologia na filosofia, que muita gente deixa de lado. Quando tu fala em instinto, tu não precisa de conhecimento, tu não precisa de racionalidade. Não, tu precisa de conhecimento. Você não tem relações racionais entre pensamentos, entre ideias. Tu precisa de conhecimento para poder estar no mundo. Claro, você vai se tocar uma coisa, você vai enxergar, você vai ouvir, você vai cheirar, entendeu? Você recebe as impressões ou se relaciona com as coisas, seja o que ele estava dizendo lá, a questão do objeto com o sujeito com o objeto, quem imprime a relação ao objeto, ou se o sujeito que relaciona o objeto, isso é uma discussão entre idealismo e não sei o que lá na filosofia. Tá, mas mesmo que seja impressão do objeto, ou a gente que particulariza o objeto a partir do sujeito, essa relação é o conhecimento. Agora, o que eu estabeleço depois do conhecimento, essa relação entre as ideias, da síntese que eu faço desses conhecimentos, isso é pensamento racional. Esse pensamento racional aqui, ele não precisa existir para a criança andar. A relação que eu crio das ideias criadas da síntese, num primeiro momento, não quer dizer que isso não seja elaborado ao longo do tempo depois. Eu posso hoje, racionalmente, resolver andar e fazer uma elaboração. Não, para eu andar por aqui é melhor por lá. Bom, aí eu estou raciocinando. Aí pensamento racional, claro. O momento que você começa a fazer pensamento racional, você começa realmente a usar o pensamento racional para tudo. Nós temos na literatura, né, Sodré, várias histórias aí que, de alguma forma, não que desmontam essa tese, mas dão um outro olhar sobre essa tese, né? Daquele que ficou abandonado numa selva vivendo com um certo tipo de animal, ele passa a se comportar com aquele certo tipo de animal, né? Porque as relações dele já não são mais com o sujeito, são com o animal. Então, esse perfeito, isso tu está mostrando. Então, ótimo, isso tu está mostrando prova exatamente isso. Mas, vem cá, mas e o instinto? E daí o instinto? Cadê o instinto nesse sentido? Se ele não tem o instinto do sujeito humano para relacionar ele. Mas você está falando a mesma coisa que eu estou dizendo, só tá usando uma outra conclusão. É a mesma coisa que eu estou falando. Eu estou falando exatamente isso. Quer dizer, o conhecimento que ele tem, a relação dele com o mundo natural. Como se relaciona com o mundo natural? Se o mundo natural que ele está não é o mundo natural que a gente está, ele vai ter outro tipo de relação. Depende do pensamento racional. Então, concordando. Se você falar que o pensamento racional era uma coisa intrínseca ao ser humano em qualquer hipótese, independente de qualquer conhecimento, todos os seres humanos iam agir do mesmo jeito, independente do mesmo, em meios diferentes. E o que tu está falando confirma
porque a gente está falando a mesma coisa de posições diferentes. Não, é que eu só estou dizendo... conclusões diferentes. O instinto, nesse sentido, para mim, não faz muito sentido. Né? Cadê o instinto meu, mano? Então, se eu passar uma... O que a gente está chamando de instinto, na verdade, eu acho que essa relação com o mundo natural que não precisa ser mediada pelo pensamento racional, pelas ideias interrelacionadas criadas a partir do pensamento da memória. Acho que é isso que a gente pode chamar de instinto, será? Me parece? Não, por isso que eu digo que... E se você entrar em uma psicanálise, você vai introduzir nisso inconsciente, você vai introduzir nisso umas outras coisas que não é objeto aqui da discussão, a gente não... Entendeu? Acho que a questão é só na questão do método. Não, e é isso que está se deputando. Então, quando tu quer construir um método, tu tem que estar preparado para que esse método seja, de alguma forma, quando ele tiver uma diversidade, né, de posições, que ele não possa ser estancado, né? Não dá para se limitar ao conhecimento, né? Não, pessoal, só para dizer para vocês, eu estou com um problema de internet aqui, mas retornei agora, e com o celular 4G agora, acredito que fica mais estável um pouco. Então, essa é a razão pela qual eu saí fora do... E a internet, não sei o que está acontecendo aqui em Santo Ângelo, está um caos nessas últimas semanas aí. Tá pelo menos para mim aqui. Nós estávamos achando que tu tinha fugido, Paulo, já assim, ficou bravo, fugiu. Não, eu tive que voltar pelo 4G, eu não sei o que está acontecendo, porque eu tenho uma internet aqui eu estou no sítio, eu tenho internet via rádio, eu até chegar lá no escritório, onde tem o link de fibra ótica, eu chego bem, depois de lá em diante ele dá um problema no DNS, de uma hora para outra a internet funciona, mas não identifica os sites. É um problema no provedor meu aqui, eu vou tentar resolver essa semana. Mas é geral, Paulo. Fala do Sodré, eu concordo com o Sodré. Acho que o Sodré colocava ali bem pertinente na discussão porque o Leonardo, na verdade, ele traz uma questão aí que ele imagina, pelo menos nesse universo que ele produziu aí de ideias, de que se alguém fosse criado junto com os animais, se comportaria igual àquele animal. Eu não tenho essa mesma... Eu tenho a impressão que a pessoa desenvolveu um sistema orientado... Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu disse que ele é afetado, boa parte, porque ele se relaciona com um mundo diferente do dele. E ele passa a ser afetado pelas impressões desse mundo animal. Não, eu concordo. E daí, verdade, cadê o... Ele vai ser afetado por aquele universo como o japonês é afetado pela geografia do Japão, o europeu da Europa, do Alasca, da Sibéria. Cada indivíduo produz um sistema de inteligência orientado pelo meio em que vive, né? Sim. E daí já daí complica nesse sentido. Que eu estava dizendo lá antes que quando tu mesmo na tua fala colocou o processo do caminhar, né? E eu não acho que o caminhar esteja dado. Ele precisa, mesmo que tu não note, tu tem uma série de coisas para caminhar. Senão tu não caminha. Tu pode não ter esse conteúdo presente, eu vou levar o pé direito, o pé esquerdo e tal, né? Mas isso aí não é por instinto. Isso não é por instinto. Caminhar também é um instinto. Tu tá pegando uma das questões mais importantes. Eu um dia pretendo escrever, estudar, tratar desse assunto. Eu até dei um nome em Guarani mesmo, né? E que se chamaria o estudo, se chamaria Beru Ambakeringuei Mbiarecó, que em Guarani significa mais ou menos o seguinte: o papel de Deus e do Ambá, né, que é um ritual que o Imbiá Guarani tem, na constituição do jeito de ser Guarani. Porque é exatamente o que vai dar o primeiro... Vai dar autonomia ao indivíduo, o Imbiá Guarani, porque é o primeiro momento em que ele se torna autônomo em relação aos adultos, à proteção dos outros. Quando a mãe Guarani coloca a criança no ambá. O ambá são 4 estacas que ela crava que eles cravam numa certa distância uma da outra, e a criança em Imbiá Guarani, ela não engatinha, ela não passa por essa fase do desenvolvimento humano que os nossos psicólogos dizem que é necessário, faz parte do desenvolvimento, ela não engatinha. Ela é colocada no ambá, e a partir dali ela vai desenvolver a habilidade de caminhar no mundo por conta própria. E ela não se orienta pelo caminhar dos outros. Esse ambá é o suporte que ela tem para ficar em pé.
para conhecer essa nova habilidade que ela vai passar a desenvolver a partir dali. Então, ela em pé, ela inicia ensaiando entre uma e outra das estacas, né? Até que, num determinado momento, ela se sente suficientemente segura e sai para o mundo. Então, tem toda uma questão que envolve outros fatores, como o afeto e uma série de outras questões do Ibiá-Guarani, que um dia, se vocês tiverem interesse, eu até posso trazer para tratar dessa questão das diferenças que nós temos entre a cultura juruá, que é a nossa, né, e a cultura do Guarani, que ela tem, para mim, a base dela está na questão do ambá. O afeto e o ambá são dois momentos importantes. Mas assim, só para encerrar a reunião, vamos continuar conversando aqui, certamente, só para encerrar, ficar dentro do tempo que nós estabelecemos. Então, eu vou encerrar a live e vamos continuar conversando, porque acho que esse tema é extremamente relevante. Só um minutinho.